Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre incapacidade relativa. A pessoa relativamente incapaz não pode exercer livremente a sua vontade, ou porque ela não tem a idade suficiente, ou porque ela não tem discernimento para isso, ou porque ela não tem condições físicas de exprimir a sua vontade. Por este motivo é que ela vai precisar de um assistente para auxiliá-la nos atos da vida civil. Mas qual a diferença entre a pessoa absolutamente incapaz e a pessoa relativamente incapaz? É que a pessoa absolutamente incapaz não pode exprimir nada da sua vontade. Quem vai exprimir a vontade por essa pessoa será o seu representante. Já a vontade da pessoa relativamente incapaz deve ser levada em consideração, mas os seus atos só terão validade se for assistido pelo seu assistente. Então, o absolutamente incapaz vai precisar de um representante para realizar o ato por ele, e o relativamente incapaz vai precisar de um assistente para realizar o ato com ele. Mas existem alguns atos que o relativamente incapaz pode fazer sem o auxílio do seu assistente? Sim, existem, mas eles têm que estar previstos em lei. Como, por exemplo, fazer um testamento, realizar um contrato de trabalho, ser testemunha num processo ou votar, né, que nós podemos votar a partir dos 16 anos. Então, são questões que, quando estão previstas na lei, permite ao relativamente incapaz realizar atos sem a assistência. Quem pode ser os assistentes dos relativamente incapazes? Os pais podem ser assistentes, conforme o artigo 1634 do Código Civil. Os tutores podem ser assistentes, conforme o artigo 1728 e seguintes do Código Civil. E também os curadores, conforme previsto no artigo 1767 do Código Civil. Os relativamente incapazes estão previstos no artigo 4º do Código Civil. E o primeiro caso que nós temos são os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Então, no primeiro minuto do dia que a pessoa faz 16 anos, ela passa a ser relativamente incapaz, até então um dia antes dela completar 18 anos. E nesse caso, ela vai precisar da assistência, então, do seu pai ou então do seu tutor para realizar os atos da vida civil, exceto aqueles que estejam previstos na lei, que ela poderá realizar sozinha. O inciso 2 do artigo 4º também traz como relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ébrios habituais são os alcoólatras, as pessoas viciadas em bebida alcoólica. Os viciados em tóxicos são os toxicômanos, aquelas pessoas viciadas em drogas, como cocaína, heroína, o crack. Mas preste bem atenção, tanto os alcoólatras quanto os toxicômanos somente serão interditados e serão considerados relativamente incapazes caso o uso da droga e da bebida alcoólica seja habitual e interfira no seu discernimento para os atos da vida civil. O inciso 3 do artigo 4º do Código Civil diz que são relativamente incapazes também aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Se a pessoa não pode exprimir a sua vontade, é evidente que ela vai precisar de um assistente para assisti-lo nos atos da vida civil. Veja bem que diz o inciso que pode ser por causa permanente ou então por causa transitória. Transitória, por exemplo, um coma. A pessoa está em coma, não pode exprimir a sua vontade, vai precisar de um assistente. Ou então por causa permanente, ela tem uma deficiência mental tão grave, tão severa, que impossibilita ela de exprimir a sua vontade. Então ela vai precisar de um assistente. Devemos lembrar que essa redação do inciso 3 do artigo 4º constava antes do artigo 3º do Código Civil. E essas pessoas que não podiam exprimir a sua vontade eram consideradas absolutamente incapazes. Mas com a nova redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o artigo 3º e 4º do Código Civil, as pessoas agora que não podem exprimir a sua vontade, seja por causa permanente ou por causa temporária, serão consideradas relativamente incapazes mediante um processo de interdição. Por fim, o inciso 4 do artigo 4º diz que são relativamente incapazes também os pródigos. Mas quem são os pródigos?
Pródigos são aquelas pessoas que dilapidam o seu patrimônio, fazem dívidas de jogos, fazem financiamentos e não dão conta de pagar, vende o imóvel da família e deixa a família sem moradia. Então é aquela pessoa que não tem controle do dinheiro. Essa pessoa, ela vai precisar de um assistente para assisti-lo nos atos da vida civil, para que ela não deixe a família e ela mesma também na miséria. Para isso, claro, terá que ser realizado um processo de interdição. Nesse processo, ela será considerada relativamente incapaz e o juiz nomeará um curador para auxiliá-lo nos atos da vida civil. Alunos, devemos lembrar que o artigo 4º do Código Civil teve sua redação alterada pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos concluir a nossa aula de hoje. São relativamente incapazes, conforme a redação do artigo 4º do Código Civil, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, que deverão ser assistidos nos atos da vida civil pelos seus pais ou por seus tutores. Também serão considerados relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, que deverão ser assistidos por seus curadores. Também serão considerados relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade e serão também assistidos por seus curadores. E também os pródigos, que deverão também ser assistidos pelos seus curadores. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e inscreva-se já em nosso canal.